Continuando aí com o nosso assunto sobre teoria cinética dos gases, o que nós vamos falar nessa aula de hoje? Nós vamos falar sobre qual é a relação que existe entre a pressão, temperatura, com a velocidade média das moléculas que compõem um gás. Vamos olhar para esta figura aqui, ó. Nós temos um recipiente aqui em forma de um cubo. Foi representado aqui uma molécula do gás, apenas uma molécula do gás. Aqui é um modelo que nós idealizamos, um cubo, e aqui nós temos um gás, e nesta representação nós explicitamos apenas uma molécula de massa m desse gás. Essa molécula tem uma velocidade v, nós já sabemos que as moléculas de um gás estão em constante movimento no interior do recipiente. Então aqui nós temos a representação da massa da molécula e da velocidade. Aqui um sistema tridimensional. Então, se é um sistema tridimensional, nós temos que a componente dessa velocidade na direção x é um Vx. Para fazer o estudo desse gás, fazer esse estudo aqui, ó, da relação da pressão e temperatura com a velocidade das moléculas do gás, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que admitir todas aquelas condições impostas por um gás ideal. Dentre essas condições, nós já vimos que o choque entre uma molécula e a parede do recipiente deve ser um choque perfeitamente elástico, ou seja, a energia cinética deve se conservar. Se essa energia cinética tem que se conservar, isso significa que quando esta molécula, que tem uma velocidade e tem, portanto, uma componente de velocidade na direção x, quando essa molécula atingir essa parede, o módulo da velocidade x não vai mudar a direção, né? Então, nós vamos ter a velocidade inicialmente para a direita e depois a velocidade, depois da colisão, uma velocidade para a esquerda. O módulo dessa velocidade Vx vai ser igual. Então, vamos começar aqui falando sobre o momento linear da partícula. O momento linear da partícula, Px, por exemplo, é a massa vezes a velocidade x. Vou considerar o momento linear da partícula quando ela inicia o movimento a partir dessa parede esquerda aqui. Então, ela tem uma componente Vx, que eu vou chamar de Vx inicial. Esse é o momento linear inicial. Depois, quando esta molécula incide nessa parede e retorna, ela vai ter um momento linear, que é a massa vezes o Vx final. O Vx final vai estar para a esquerda, por isso desse sinalzinho negativo aqui. E pelo fato da energia cinética se conservar, a componente dessa velocidade, quando ela estiver caminhando para a direita, conforme mostrado aqui, e a componente dessa velocidade Vx, quando ela incidir e retornar, o módulo vai ser o mesmo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, Vx e Vx. Colocando apenas o sinal negativo para dizer que ela já colidiu e está voltando nesse caso aqui. Quando eu quero avaliar a variação do momento linear, eu vou fazer ΔPx, que é o momento final, menos o momento inicial. Então, menos mvx, menos mvx novamente, o que vai nos levar nesta equação aqui. Então, isso é a variação do momento linear da partícula. E esta variação do momento linear foi representado aqui. Eu representei aqui apenas o módulo. Nós não vamos perder a generalidade do problema ao fazer isso aqui em módulo. Então, está representado em módulo. E aqui, portanto, o ΔPx.
Eu coloquei aqui de laranja esse ΔP, esse Px, porque lá mais adiante eu vou usar essa mesma letra P para representar uma outra grandeza física que é a pressão. Mas nesse momento, P aqui é momento linear. Quando esta molécula incide nesta parede sombreada, ela vai transferir momento linear para essa parede. E como que ocorre essa taxa de transferência? Vai ser a variação do momento linear dividido pelo tempo que esta partícula gasta para sair daqui, incidir nessa parede e retornar. Então, aqui está a taxa temporal de transferência de momento linear da partícula para a parede. Esta quantidade aqui tem dimensão de força. Na verdade, isso aqui é força, né? Nós podemos lembrar lá da mecânica que força é igual dP dt. Aqui de uma forma finitesimal, ΔP, ΔT. ΔPx está escrito aqui nesse numerador. E o tempo que esta partícula gasta para deslocar daqui e até a parede sombreada e retornar. Esse tempo é a distância percorrida dividido pela velocidade da molécula. A distância percorrida, 2Ls. A partícula vai sair daqui e voltar. Como nós estamos falando da componente x, então é esse L aqui, ó, que é uma aresta do cubo. Então, esse é o tempo que a molécula precisa para sair daqui e retornar aqui novamente. Então, substituindo esse tempo nesta equação, né, a transferência de momento para a parede, essa taxa temporal de transferência vai ser o ΔP, conforme visto aqui, dividido pelo tempo. O tempo, 2L sobre Vx. Simplificando essa equação, nós vamos chegar nesta expressão mostrada aqui. Esta expressão ΔPx sobre T, ΔT, que é dada por mvx ao quadrado sobre L, é a contribuição de uma única molécula nessa parede. Isso aqui se deve a apenas uma molécula. Se nós pensarmos nas moléculas coletivamente, em N moléculas, nós vamos ver que essa transferência de momento, que nós podemos chamar de Fx, um F maiúsculo, tem que ser, na verdade, a contribuição de todas as moléculas, da molécula 1, da molécula 2 e da molécula N. Então, eu representei aqui, ó. Lembra que isso aqui é força, eu chamei simplesmente de F1, F minúsculo. Então, aqui refere-se à molécula 1, aqui refere-se à molécula 2, e para esse F1, eu tenho que trazer esta expressão, toda essa expressão aqui, com o índice 1, por exemplo. Massa 1, acontece que eu não coloquei índice na massa, porque a massa das moléculas são iguais. Então, para a molécula 1 e para a molécula N, a massa é a mesma. Mas a velocidade da molécula, de cada molécula, não é exatamente a mesma coisa. Você vai ter velocidade, molécula com velocidade mais baixa e molécula com velocidade mais alta. Então, para cada molécula, nós temos uma contribuição de força que vai ser exercida nessa parede. Então, está aqui, ó, a força exercida pela molécula 1, pela molécula 2, pela molécula N. Então, o Fx é a soma de todas as contribuições Fs e vai nos levar nesta expressão mostrada no numerador. Força por área, o que é esse L quadrado? Esse L quadrado é a área dessa superfície sombreada aqui, ó. Então, força por área é pressão. Aqui é importante observar que esse P refere-se à pressão e esse P aqui refere-se a momento linear. Por isso que eu coloquei com uma cor diferenciada. Foi a partir da variação do momento linear em relação ao tempo que nós obtivemos as forças individuais
E a partir dessas forças individuais nós vamos obter a força total. Aqui eu já estou falando de pressão, que é força por área. Aqui colocando em evidência, note que o L aqui é um denominador comum dessa parte de cima aqui da fração. Então aqui tem L e aqui tem L quadrado, portanto vai ficar um L ao cubo, colocando a massa em evidência e deixando representado Vx1, Vx2, Vxn como a velocidade individual, velocidade por partícula. Então nós temos esta expressão aqui para a pressão. Vamos concentrar nossa atenção nesta quantidade entre parênteses aqui, ó. Como é que a gente procede para tirar a média de alguma coisa? Nós vamos pegar a contribuição individual desse alguma coisa e dividir pelo número total. Então, a média, por exemplo, de x é x1 mais x2 mais xn dividido por n. Se eu quiser isolar x1 mais x2 mais xn, eu tenho essa expressão aqui. Então, essas contribuições individuais aqui das velocidades é igual a uma média das velocidades vezes o número de moléculas. O número de moléculas que representa vezes o número de moléculas. E aí, isso aqui, né, velocidade quadrática média. Estou representando aqui ó, essa quantidade entre parênteses simplesmente por n vezes a velocidade quadrática média, conforme mostrado nessa expressão. Uma coisa a se observar aqui ó, é que, olha aqui, massa da molécula, número de moléculas. Se eu tenho a massa de cada molécula e o número total de molécula, eu vou ter, na verdade, a massa total da amostra de gás. E essa massa total da amostra de gás, aqui ó, representada por mn, é o que eu tenho nessa expressão, mzinho vezes n grandão, número de moléculas, mzinho massa de cada molécula. Então está aqui. Outra maneira de representar a massa da amostra é saber qual é a massa molar do gás e o número de mols que existe naquele recipiente. Então, aqui eu posso trocar mzinho nzão por nzinho mzão. Aqui mzinho massa da molécula, n grande aqui número de moléculas e aqui número de mol, massa molar. Então, no lugar que tiver mzinho n, eu posso escrever nzinho m grandão. E agora eu posso escrever então a pressão em função do número de mol vezes a massa molar do gás. E aqui continua velocidade quadrática média, dividida pelo volume. Por que volume? Porque L ao cubo vai dar o volume desse recipiente aqui. Então, nós podemos escrever a pressão desta forma. Uma outra observação que nós podemos fazer é a seguinte. Esta velocidade, o módulo dessa velocidade, essa velocidade aqui é o quadrado, ela é Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado. Acontece que esta molécula tem uma velocidade v e a componente Vx, Vy, Vz, essas componentes são igualmente prováveis. Então, no lugar que tiver Vy e Vz, eu posso escrever Vx, 3Vx quadrado. Isso é o V quadrado. De maneira que esse Vx, ele é um terço de V quadrado. Então aqui, ó,
esse Vx média, é o V, é o módulo dessa velocidade V aqui, dividido por 3. Na verdade, módulo desta velocidade elevado ao quadrado, dividido por 3. Então, quando eu pego esta quantidade aqui, que está presente nesta equação, e faço a substituição por V quadrado, vai aparecer um 3 aqui de baixo. Ó. Então, vai ficar V quadrado médio dividido por 3. Então, a pressão pode ser escrita conforme mostrado aqui nessa equação. Está aqui a expressão para a pressão. E agora, nós vamos recorrer à estatística. E se eu pegar esta velocidade aqui, elevar ao quadrado e extrair a raiz dela, esse resultado lá na estatística é chamado de valor médio quadrático. É o VRMS. Então, esse VRMS, que é a velocidade média quadrática, é a raiz quadrada desse V quadrado médio que nós já discutimos nas transparências anteriores aí. Isso aqui apenas uma definição lá da estatística. Então, eu vou reescrever esta expressão como VRMS. E aí eu chego nesta expressão para a pressão. Então, aqui está a representação da pressão. Nós podemos recorrer à equação dos gases ideais. O que é a equação dos gases ideais? PV é igual a nRT, a equação de Clapeyron. Então, fazendo a substituição dessa expressão nesta expressão, nós vamos chegar aqui, ó, na expressão para VRMS. Muito simples. Então, tá aqui, ó. Você pode fazer o seguinte. Vou colocar lá PV, que é igual a NMVRMS ao quadrado. Tudo isso sobre 3. Acontece que isso aqui, ó, da equação de Clapeyron é nRT. Então, nRT. Isso é igual a número de mol, massa molar do gás, velocidade RMS quadrado sobre 3. E nesse caso aqui, se eu isolar o V, eu vou chegar nesta expressão. Note que o número de mol se cancelou. Aqui então nós chegamos numa expressão muito importante para a física. Finalmente nós chegamos no que nós queríamos. Veja bem, qual é a relação que existe entre pressão, temperatura, com a velocidade média quadrática das moléculas que compõem um gás? Note que se você tiver um termômetro, ou seja, se você medir a temperatura do gás e se você souber que tipo de gás é, qual é a massa molar desse gás, digamos que seja hélio, digamos que seja O2, digamos que seja H2, gás hidrogênio, gás hélio, gás argônio. Então, se você souber o que compõe a molécula do gás, você vai saber qual é a massa molar e, através de um termômetro, você vai saber, então, qual é a velocidade média quadrática das moléculas desse gás. Esse é o resultado que nós queríamos. Então, sabendo a massa molar do gás e sabendo a temperatura, nós vamos saber também qual é a velocidade média quadrática de suas moléculas.